O primeiro objetivo que nós temos é apresentar os relacionamentos existentes entre um diagrama de classe. Relembrando que os relacionamentos de hoje, os relacionamentos em diagramas de classe já começaram a ser apresentados na aula passada. A gente viu o mais básico de todos, o Fredson apresentou ali utilizando o Jude, que é a associação. Hoje a gente vai ver outras vertentes dessa associação, conhecer outros elementos que estão baseados nelas e, então, além disso também, né, conhecer como é que a gente vai utilizar, qual a conceitualização da utilização desses elementos em um diagrama de classe. Segundo objetivo que a gente tem para a nossa aula de hoje é conhecer outros componentes dos diagramas de classe. A gente mencionou, o Fredson até mencionou agora no início da aula, que os diagramas de classe são, no caso, consiste, ou é o diagrama que mais possui elementos, que mais possui componentes. Então a gente vai conhecer aqui alguns elementos que vocês já viram na disciplina de programação, né? Por exemplo, a questão das interfaces, a questão de classes associativas, que são comuns na programação e a gente precisa, de alguma maneira, traduzir isso para um diagrama que facilite o processo de documentação de vocês. Então, o projeto de classes deve refletir aspectos ligados a uma implementação em alguma linguagem de programação. Pessoal, quando a gente vai desenvolver já o diagrama de classes, a gente já tem que estar atento a qual tecnologia a gente vai utilizar, né? Então, vocês não podem tentar, sei lá, fazer o diagrama de classe para depois escolher a tecnologia. O diagrama de classe é a base para outros tipos de diagramas, ou um subsídio para a verificação de outros elementos e artefatos UML. Então a gente está vendo aí durante toda a apresentação, né, dos diagramas que a gente tem, né, uma ligação entre eles. Por exemplo, os casos de uso são intimamente ligados aos diagramas de atividades, né? Os diagramas de atividades descrevem alguns casos de uso complexos. E aqui o diagrama de classes a gente tem que desenvolvê-lo, né, bem feito, né, bem conciso, com todos os relacionamentos que a gente vai demonstrar hoje aqui, né, todas as classes bem definidas, né? Por quê? Porque ela vai servir de base para muita coisa que a gente vai fazer durante a documentação do nosso sistema, né? Durante a documentação, implementação, implantação, tudo o diagrama de classes vai servir como base, ele vai servir como a estrutura real do nosso sistema. Na aula passada nós vimos a associação simples. Agora nós vamos descrever 3 novos tipos aí de associação, que é a associação recursiva, que nada mais é do que uma situação no qual nós temos um autorrelacionamento, ou seja, onde uma instância de uma classe depende de outra instância dessa mesma classe. Mas sempre no caso, uma associação recursiva, ela tem, no caso, multiplicidade. Outro tipo aí de associação que a gente tem é a associação ternária, pessoal. No caso, mais de uma classe podem estar associadas para trabalhar em conjunto, para descrever o problema. Vocês observaram aí na apostila que essa associação é por meio de um losango, você descreve isso através de uma associação, diversas classes ligadas a um losango, que vai, no caso, ter uma única associação para descrever o processo da classe de vocês. Nossa última associação aí, ela é um pouco diferente, pessoal. Ela é, vamos dizer assim, ela é até especial. É um tipo especial de classe. É um relacionamento no qual, pessoal, nós vamos armazenar informação de outro relacionamento, que é do relacionamento entre duas classes. Nós vamos ter um exemplo que esses conceitos vão ficar mais claros para vocês. Duas classes se relacionam, isso é natural. Só que pode surgir informações desse relacionamento. Para isso, como é que a gente vai manter essas informações? Aí entram as nossas classes de associação. E agora a gente vai ver a notação, né, como que ela se comporta na UML. Então vamos lá ver no nosso slide. Então a gente tem aí a associação recursiva, que também é chamada de associação reflexiva. Por quê? Porque está aqui a nossa classe, uma classe chamada disciplina, né? A gente tem o nome, o período aí, né, como o atributo dessa classe.
A gente tem as operações ou os métodos, né? Get nome, set nome, get período, set período, né? E a gente tem uma associação com ela mesmo, né? Então a gente viu aqui que é obrigatório a gente ter a cardinalidade, a multiplicidade, ou seja, essa associação aqui é para quê? É de um pré-requisito, né? Então a disciplina pode ter vários pré-requisitos, né? Ou então uma disciplina vai servir como pré-requisito para várias outras, né? Então a gente tem um exemplo aqui de classe recursiva, associações ternárias, né? Esse exemplo aí também está na apostila de vocês, então está aqui uma avaliação que ela pode estar associada, né, através desse losangozinho aqui, né, associada a várias classes. Aqui, no caso, 3. Mas essa associação também pode ser enária, ou seja, pode ter N classes aqui, as quais ela vai estar associada. Mas, sempre que uma pessoa se relaciona com uma empresa, surge a ideia de que nós temos mais informações a serem mantidas. Que mais informações são essas, pessoal? Geralmente são as informações de um funcionário, né? É bem natural vocês enxergarem a ideia de que uma pessoa tem um nome, uma empresa tem um CNPJ, mas desse relacionamento aí nasce uma nova entidade, né? Olha só, rapaz, ficou bonito. Falou bonito. Nasce uma nova entidade. Surge algo novo. Isso, muito bonita essa sua frase, Alex. Pois é, que é o funcionário. Notem que o funcionário não está associado não com a classe, com as classes, mas sim com a associação, com o relacionamento existente entre a pessoa e a empresa. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que são os nossos relacionamentos de agregação, pessoal. Eles são utilizados para apresentar um tipo de classe que é formada pela agregação, pela composição, vamos dizer assim, por utilizar outras classes para descrever o problema. Outras classes, aí no caso da agregação, ela também vai ser conhecida como todo parte, ou seja, um todo, ele vai ser esmiuçado, a gente vai quebrar isso em partes menores para possibilitar, além da palavra mágica da orientação ao objeto, né? Eu acho que na hora que a gente falar reutilização, devia vir um trovão, né? Porque ela é o ponto central do nosso processo de orientação ao objeto, de trabalhar com a linguagem de programação Java. Essa questão é importante. Nisso tudo, pessoal, a agregação vai nos auxiliar a descrever todo o processo aí de modelagem, todo parte, né? Então existe as agregações por referência, né, e as agregações por composição. Pessoal, aí a gente tem dois tipos de agregações muito importantes. Por exemplo, ou por referência sugere algo que seja independente, né? É lógico que um todo vai ser composto por várias partes. Mas aí existem partes que não podem não existir, né? Ou existe zero ou muitas, né? Dependendo da nossa cardinalidade lá. Então, por referência, as agregações por referência dão uma ideia de que é algo meio que independente. O todo, né? Ele vai ser composto pelo conjunto das partes, né? Ou só pelo um subconjunto das partes. E a agregação por composição, não. Vai ser tudo dependente mesmo do outro. Ou seja, o todo tem que ser composto pelas partes corretas. Por todas as partes é que vai formar o todo. Da herança entre as nossas classes. Nós vimos esse processo tanto na linguagem de programação, nas disciplinas de linguagem de programação, quanto nos nossos diagramas de caso de uso. Então, a generalização, o processo de herança é algo já simples para vocês. Não tem segredo, né? Não tem segredo o processo de generalização. Mas, relembrando, pessoal, que vocês têm a ideia de especializar o problema. A ideia da herança, volto a dizer a palavra mágica aí, reutilização. A ideia do processo de herança está diretamente relacionado à especialização. Quando nós falamos de especialização aí, especializar, criar algo novo a partir do que já existe, agregando valor àquela classe.